Queridos amigos, queridas amigas, uma boa noite para todos. Graças ao nosso bom Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que há mais de 12 mil anos já nos disseram que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em torno do seu nome, lá ele estaria. E na certeza de que ele está aqui conosco, ele, através dos seus enviados, que já se encontram conosco, tais como Eurípides Assanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Maria Santíssima e muitos outros, nos passaram o seguinte ensinamento para a nossa reflexão na noite de hoje. Abrindo aqui ao acaso, não é? Que não foi o acaso, foi por indicação desses mensageiros de Jesus, que caiu aqui dificuldades no relacionamento. Ele começa nos dizendo: a grande maioria das pessoas encontra dificuldades no relacionamento com o semelhante, não só no lar, como também no meio social, na escola, no trabalho e no ambiente religioso. Sem dúvida, elas resultam em grande parte das nossas imperfeições. Ou seja, as dificuldades que nós encontramos nos relacionamentos, elas decorrem da nossa imperfeição. Aí ele continua: e são responsáveis por inúmeros problemas, especialmente na família, pois com certa frequência nela reencarnam espíritos que não são simpáticos, ou mesmo adversários de outras existências. Vamos reflexionar sobre isso, pessoal. Muito bem, ele continua. Ensina-nos o Espiritismo que Deus instituiu os laços de família com a finalidade de fazer com que os homens aprendam a amar-se como irmãos. Ao instituir o esquecimento do passado, o Criador estabeleceu as condições ideais para que o convívio entre eles, mesmo que tenham sido inimigos, possa ser feito de acordo com a lei de amor. O esforço nesse sentido pode estabelecer ou reforçar laços de verdadeira fraternidade, ao passo que desinteresse, negligência, omissão, indiferença, incompreensão, desprezo, grosseria ou violência podem reacender ou agravar sentimentos de mágoa ou ódio. O Evangelho do nosso Senhor Jesus aponta-nos muitas iniciativas que podem ser postas em prática com o objetivo de conseguir-se um bom relacionamento entre os homens. Os passos que apresentamos a seguir não contêm todas elas, mas são muito úteis para conquistar-se essa meta. Primeiro, não fazer a outrem o que não deseja para si. Combater as próprias imperfeições. Ouvir com atenção e paciência. Eleger o diálogo como forma de entendimento. Respeitar a liberdade do outro. Aprender a conviver com as diferenças. Ser indulgente para com os defeitos alheios. Oitavo, olhar e estimular o lado bom das pessoas. Nona sugestão, usar somente palavras edificantes. 10ª sugestão, praticar sempre a solidariedade. Esses são alguns dos itens que todos nós devemos nos esforçarmos para colocar em prática, que vai nos ajudar sobremaneira num bom relacionamento. Aí ele fala: amar o próximo, ao próximo como a si mesmo, e, portanto, só fazer a ele o que desejaria que fosse feito para si, é o princípio evangélico, que deve ser como diretriz geral
para relacionamento entre pessoas nas mais diversas situações. Entre as imperfeições morais que muito têm prejudicado o relacionamento, destaca-se o egoísmo. Deve ser, pois, o principal alvo da luta contra elas. O lar é seguramente uma oportunidade que temos de combater esse vício moral, aprendendo a compartilhar ou dividir, não só os bens materiais, como a atenção e o afeto. Aprender a ouvir com atenção e paciência é vital para que a conversação seja bem-sucedida. Através do diálogo, podemos conhecer melhor as pessoas. Quando este é reduzido ou interrompido, o entendimento fica muito prejudicado. É ideal que todos reservem tempo para dialogar em casa, com serenidade e respeito. Sorrir, cumprimentar os familiares, cultivar gentilezas e o bom humor são iniciativas que expressam simpatia, favorecendo o desenvolvimento da fraternidade e proporcionando um ambiente harmonioso. A liberdade é um direito do ser humano que precisa ser respeitado. Isso é válido para membros da família. No caso particular das crianças, há necessidade de serem orientadas com sabedoria para que não seja excessiva nem muito restritiva. Já com relação aos jovens, o ideal é que seja correlacionada com o grau de maturidade e a responsabilidade. As pessoas não são iguais e não se pode exigir que ajam como se o fossem. Como cada espírito está num grau de evolução, é normal que haja diferença nos gostos, nas vocações. Então, o respeito se faz necessário. No seio da família, o ideal é compreender, aceitar e respeitar tais diferenças. Devido às imperfeições, é natural que o ser humano cometa equívocos. Não se pode, pois, exigir que os membros da família acertem sempre. É melhor aceitá-los como os defeitos que ainda não conseguiram superar e ajudá-los a atingir essa meta. As pessoas têm tendência a observar o lado ruim dos outros. Esse costume inadequado desagrada os familiares e compromete a harmonia. Por outro lado, o hábito de observar as qualidades e o lado bem visto, bom, e o lado bom é visto com muita simpatia. Com relação aos filhos, é necessário que os pais, além de observar as qualidades, atentem para os seus defeitos e más tendências, a fim de combatê-los desde a infância. Todas as pessoas gostam de ser tratadas de modo educado, por isso, o cristão deve escolher as palavras edificantes para o seu contato com o próximo, mesmo nos momentos de crise. Expressões como por favor, obrigado, licença, desculpe, perdão, equívoco, inadequado, etc., precisam fazer parte da nossa comunicação no nosso dia a dia e se quisermos agir de acordo com os padrões do Evangelho. É importante que os familiares sejam sempre amáveis uns com os outros, empregando linguagem mais elevada e gestos que representam manifestação de afeto. É ideal que as pessoas, sempre que possível, sejam solidárias entre si. Isso favorece o relacionamento. Isso é válido para as atividades do lar. Um dos recursos importantes para se conseguir a harmonia no lar e ajudar os membros da família na luta contra as imperfeições é a reunião do Evangelho no lar, que se realiza uma vez por semana, em dia e horário previamente fixado, de preferência com todos os que moram na casa. Não menos importante é o hábito da leitura edificante e da oração antes e após o término das tarefas diárias e rotineiras. Ficou aí, portanto, para nossas profundas reflexões, algumas recomendações, não é? Para que nós vivamos em harmonia em nosso lar. Porque a pior coisa que pode existir na Terra, pessoal, depois de doença, é desarmonia no lar. É horrível. A desarmonia no lar, ela atrapalha até a nossa vida profissional, sem contar a emocional, psicológica, né, e a física. Fica aí para a nossa reflexão o esforço que todos nós temos que fazer para calar
para se resignar, para aceitar. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.